Levantamento recente mostra que os estados e os municípios devem pelo menos 95 bilhões em precatórios. E assim, centenas de milhares de credores aguardam pelo depósito de seus créditos. E muitos ainda morrem na fila de espera. No programa de hoje, o programa Questão de Justiça recebe o presidente da Comissão de Precatórios da OAB São Paulo, Dr. Marcelo Lobo, que também é conselheiro seccional, enfim, né, tem um trabalho já desenvolvido há alguns anos junto à nossa OAB. É um prazer recebê-lo, doutor. O prazer é todo meu, é um grande prazer estar aqui no Questão de Justiça, discutindo com essa família, podemos chamar aqui a família do judiciário, né, a família Seilione, que tem uma história muito grande, muito larga, exatamente nesse tipo de prestação de serviço à população. Aliás, a família me incumbiu aqui de fazer, às vezes, de apresentador, e sempre fazemos aqui uma mesa de debates com juristas, né? Hoje de uma forma especial, né? Mas de uma forma mais especial ainda, porque tenho aqui a grata satisfação de entrevistá-lo, doutor que tem uma referência, enfim, né, tem toda uma especialidade nessa área. Sempre um prazer conversar sobre esse assunto, que é um assunto não só do profissional do direito, mas um assunto do cidadão, um assunto do dia a dia do cidadão. E nesse aspecto, doutor, eu gostaria já de ingressar no primeiro questionamento, que eu acho que é importante para o telespectador, quer dizer, o que é o precatório? Claro, nós sabemos, mas para quem não sabe ainda o que é esse precatório, como funciona, né, e quais quais os principais problemas hoje com relação ao precatório no país? Olha, Leopoldo, primeiro eu queria lhe parabenizar pela função que você está exercendo aqui. Exerce tão bem quanto exerce na advocacia, no Tatuapé. Acompanhado a sua carreira e tenho certeza que nós estamos apenas no começo da pavimentação de uma vida muito profícua que você terá. Obrigado. O precatório é um problema que assola principalmente aqui o cidadão paulista, o estado de São Paulo, o município de São Paulo, as cidades do interior de São Paulo, tem enormes problemas de precatório. São dívidas que as pessoas acabaram acumulando em razão de buscarem os seus direitos no Poder Judiciário, ficarem lá anos e mais anos e mais anos debatendo sobre uma determinada demanda, sobre um litígio, e que no final vira o crédito. Fala assim, muito bem, você tem agora um crédito de precatório. E aí, Leopoldo, a pessoa fala assim, muito bem, o que eu faço com esse crédito, né? Há uns anos atrás era muito comum nós ouvirmos o seguinte, olha, bota na parede, pega a sentença, põe na parede, porque isso daqui não vale nada, você não vai receber isso nunca, né? Mas com o passar do tempo, com as mudanças que tiveram, e aí eu diria com toda a franqueza, as mudanças da própria sociedade, a que a sociedade impôs ao poder público, essa realidade está mudando. De forma que hoje, o que nós tínhamos de problema no passado, hoje nós já temos uma luz no fim do túnel e mais do que isso, essa luz já está iluminando muito desses credores. Olha, eu gostei do seu otimismo. Aliás, eu acho que o cidadão pensa assim, bom, tudo acaba em pizza, mas eu acho que a pizza chega mais rápido na casa do cidadão do que a resolução dos precatórios. Aliás, seu otimismo me deixa muito feliz. Agora, sobre essa questão, esse otimismo, quer dizer, o cidadão terá à sua disposição, terá uma resposta desses precatórios, o que vem sendo feito para agilizar o trâmite dessa questão? Leopoldo, se nós olharmos para o passado, nós vamos ver que principalmente no governo do estado de São Paulo e no município de São Paulo, o dinheiro era curto. O valor que o administrador usava para pagar suas dívidas judiciais era muito baixo. Portanto, essa dívida só acumulava e o credor efetivamente não recebia nada. O cidadão foi para a rua, a advocacia liderou um trabalho extremamente importante, tanto no Congresso Nacional quanto nos tribunais, e hoje tem atuado intensamente, principalmente aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, a seccional São Paulo, junto ao Tribunal de Justiça para que esse dinheiro chegue diretamente ao cidadão e chegue rapidamente. Só para explicar para o cidadão, para o telespectador, a nossa OAB de São Paulo, aliás, o senhor preside uma comissão lá, essa comissão de precatórios, ela é responsável por
quase 229 subseções. Se eu não me engano, são 228, 229 subseções no Estado. E essa comissão que o nosso entrevistado preside é uma comissão que trata justamente com esse tema latente, que é a questão dos precatórios. Agora, eu tenho acompanhado, não tão de perto assim, razão do tempo, mas eu venho acompanhando o seu trabalho, o trabalho da sua comissão, e eu queria saber o seguinte, o que essa comissão vem fazendo para melhorar essa situação? Até porque os advogados, provavelmente, que são os assistindo, falam, poxa, mas o que a comissão faz para melhorar? Quer dizer, porque eu vou passar para você a minha opinião. Como cidadão, né? Quando aquele tema precatório, ele chega aos nossos ouvidos, nós já pensamos naqueles passos de tartaruga, né? Quer dizer, a gente não acha que a coisa vai andar. Né? O que essa comissão vem fazendo? Leopoldo, eu vou lhe responder com os últimos números que nós temos. Os passos de tartaruga, eles realmente existem e continuam a existir. Mas isso faz parte do nosso sistema judiciário como um todo. A solução total do pagamento de todos os precatórios também não está mais em passo de tartaruga, mas também vai demorar um pouco mais. Mas do ponto de vista de números, e esses números são brutais, você mesmo da abertura do programa fez a apresentação, são 95 bilhões, todo mundo acaba confundindo, não, mas é milhão? Não, não é milhão, é bilhão. Essa é a dívida no Brasil inteiro, né? O Estado de São Paulo, Leopoldo, aqui Estado de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo e os outros municípios juntos, todos nós respondemos por mais da metade da dívida de precatório do Brasil. Ou seja, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça de São Paulo, ele é responsável por organizar mais ou menos algo em torno de 45 bilhões em dívida de precatório. É muito dinheiro. Obviamente, se tem a dívida, tem o credor. O credor, obviamente, não consegue, uma boa parte não consegue sobreviver a todo o tempo que levou a demanda, tem os seus herdeiros, os seus sucessores. Então, hoje nós falamos, só no estado de São Paulo, em cerca de quase 1 milhão de pessoas que são credores de precatório. Quer dizer, o caso daquela viúva, por exemplo. Perfeito. Que o marido faleceu e ela quer receber o precatório. Ela ainda tem chance, quer dizer, a viúva está com 65 anos de idade, né, que não é nenhum preconceito com relação à melhor idade, mas eu digo assim, está já com uma idade avançada, entre aspas, né? Quer dizer, eu digo avançada em relação ao trâmite processual, quer dizer, será que até o final da vida ela consegue receber? Ela já está recebendo. Já está recebendo, e graças a um empenho muito grande que a OAB, Conselho de São Paulo e o Conselho Federal teve, quando houve a emenda 62 em 2009. Houve uma mudança constitucional e os critérios de pagamento dos precatórios, eles foram alterados. E nós conseguimos colocar dentro dessa emenda, uma emenda, veja só, que era para ser a emenda do calote, era a emenda do não pagamento de mais nada de precatório. Mas nós conseguimos, durante esse período, tornar a emenda do pagamento. Essa mudança de postura, essa mudança de interpretação, a qual nós devemos a essa relação da advocacia, Judiciário Bandeirante e, à época, o CNJ, foi imprescindível para que a viúva receba hoje. Para você ter números, para a gente ter uma noção do que isso significa, apenas na capital de São Paulo, os credores da Prefeitura e os credores do Estado de São Paulo, só no ano de 2014, e hora que nós ainda não terminamos o ano de 2014, ainda faltam alguns meses para terminar, foram pagos só esse ano mais de 100 mil credores de precatórios. E aí nós podemos, se nós formos personificar ou criar uma imagem de um credor, vamos aproveitar o exemplo que você deu, a viúva. Foram pagos só neste ano 100 mil viúvas nos seus precatórios. E nós conseguimos, naquela emenda, como eu estava colocando para você, criar uma preferência de pagamento para o idoso e o portador de doença grave. É óbvio que todos têm direito a receber o seu crédito. É óbvio que é uma decisão judicial que tem que ser cumprida imediatamente. Mas quando o cobertor é curto, quando não tem todo o dinheiro, todos os recursos para todo mundo, algumas prioridades têm que ser feitas. E nós conseguimos, a OAB conseguiu incluir no texto constitucional
que existe uma preferência de pagamento para o idoso e o portador de doença grave. O que nós fizemos? Ao longo de 2009 para cá, a Comissão de Precatórios, a OAB, os colegas, aí eu diria para você que nós conseguimos, através da imprensa, através da opinião pública, comover e demonstrar para a sociedade que, no fundo, essa história de dívida de precatório era algo surreal, algo que tinha que acabar no país. Nós não podemos imaginar um país sério onde não se cumpre a decisão judicial, principalmente quando quem não está cumprindo é o próprio poder público. Mas o Brasil, né, é um país extremamente sério, né, doutor? Então, nós precisamos torná-lo. Se ele não é, nós precisamos torná-lo. E foi isso que nós fizemos. Fizemos uma série de artigos em jornal, denúncia na imprensa e até passeata, que contou com a presença de mais de 3.000 pessoas no Distrito Federal. Então, essas pessoas hoje receberam. De 2010 até 2014, até a data de hoje, nós conseguimos pagar somente no estado de São Paulo algo em torno de 13 bilhões de reais. Ou seja, 13 bilhões de reais que saíram dos cofres públicos e entraram no bolso dos credores de precatório. Isso foi um grande sucesso. Isso é algo que eu me vanglorio muito de ter participado dessa luta para a concretização desse direito. Não posso deixar de mencionar aqui a questão do nosso presidente da OAB de São Paulo, Dr. Marcos da Costa. Aliás, eu gostaria até que o doutor colocasse as iniciativas e o que tem sido esse apoio, né, realizado pela comissão, porque a nossa OAB, claro, todos sabem, a OAB presidencialista, poderia aqui deixar de elencar aqui o trabalho e a sensibilidade do presidente nessa ótica. Agora, assim, como que vem sendo essa interlocução? Primeiro, com relação à nossa instituição, né? Quer dizer, o presidente vem apoiando as iniciativas da comissão e, de outro lado, o Tribunal de Justiça. Nós sabemos os problemas que a nossa OAB enfrentou, que a nossa advocacia, não a nossa OAB, a nossa advocacia enfrentou no início de 2013, com relação à questão da interlocução, ingresso do processo judicial eletrônico, enfim, né? Mas eu queria saber sobre essas duas óticas, né? De um lado, sobre o ponto de vista institucional, de outro, com relação ao tribunal, que acaba sendo o interlocutor nesse processo de recebimento de precatórios. Sem dúvida. Uma questão extremamente importante, somos nós que acabamos sentindo na pele a dificuldade do dia a dia. Aliás, são duas dificuldades. A primeira dificuldade é enfrentada nos tribunais e a segunda é em demonstrar para o seu cliente aquilo que você passou, né, aquilo que você sofreu. Mas o presidente Marcos da Costa, desde antes, inclusive, da sua eleição, desde durante o processo eleitoral, que ele se demonstrou muito afeto a essa questão do precatório, muito preocupado com essa questão. E queria, como fez efetivamente depois de eleito, depois de tomar posse, dar total liberdade à comissão para que atuasse na defesa desses credores. Hoje nós atuamos não só efetivamente nessa questão localizada do credor, do idoso, do portador de doença grave, do credor de precatório alimentar, mas também atuamos na defesa de outras subseções ou contra municípios que efetivamente precisem da ordem. Recentemente fizemos uma ação direta de inconstitucionalidade, por exemplo, contra o município de Tambaú. O município de Guarujá é um município que tem um problema sério de precatório. O município de Santo André, o município de Diadema, recentemente fez uma série de acordos judiciais e sempre com total participação do presidente Marcos da Costa. Ele, mais do que um presidente, ele é um companheiro de luta. Ele é uma pessoa que defende a justiça, defende a cidadania e nos possibilita termos a garra que nós temos na comissão para enfrentar esses grandes leões, como o Estado, o poder público, como o judiciário. Com referência à questão que você nos coloca do processo eletrônico e da interlocução com o poder judiciário, realmente essa é uma questão seríssima, um problema seríssimo. Não se pode promover, seja no Tribunal de Justiça de São Paulo, seja nos tribunais do trabalho, seja no Tribunal Federal, não se pode promover a justiça sem a participação
do advogado. Não se administra a justiça sem a presença do advogado. É isso que está no texto constitucional, é isso que na prática tem que acontecer para que a coisa flua com naturalidade. Na nossa área especificamente, isso acontece, né? Desde que nós assumimos, tanto o presidente Marcos na OAB, quanto eu na comissão de precatório, que nós temos uma interlocução muito grande com o departamento do Tribunal de Justiça que trata desse assunto especificamente. Chama-se Departamento de Precatório. Lá estava o caos, por diversos motivos. Motivos administrativos, motivos burocráticos, falta de pessoal, falta de organização de trabalho, um problema que nós chamamos abutres dos precatórios, que são aquelas empresas que queriam ganhar um pouquinho de dinheiro aqui e ali contra o credor, contra aquela velhinha, contra aquele idoso que não aguentava mais ficar na fila. Esse foi, Leopoldo, um parênteses aqui, foi um momento muito dramático que nós tivemos. Esse departamento é tocado por desembargadores, quer dizer, conduzido por desembargadores? São desembargadores e no Só que cumulam as funções, quer dizer, ele trabalha nessa área e ainda atua junto à sua função como magistrado. Perfeito, exatamente. Ele tem a sua Câmara, eles fazem os seus votos, participam dos julgamentos e respondem por essa área da diretoria de precatórios. E também, e aí onde nós encontramos aí o problema, no setor de execução contra a Fazenda. Porque todos esses bilhões que eu me reportei a vocês que foram pagos, todas essas centenas de milhares de credores que efetivamente foram pagos, entraram dentro dos autos dos processos. E do outro lado do balcão, tínhamos empresas querendo faturar, ganhar dinheiro e muitas vezes usando argumentos ou falsos, documentos fraudulentos para ganhar vantagem sobre isso. E a comissão agiu com muita dureza contra essas pessoas. A comissão não poupou ninguém, né? Seja empresário, seja funcionário público e seja até advogado. Cortamos na própria carne. Chegamos a denunciar colegas em comissão de ética da OAB, denunciamos comerciantes e inclusive escritórios de advocacia ao Ministério Público, promovemos uma grande limpa, uma grande devassa no setor de execução dos precatórios, setor de execução do Tribunal de Justiça. E para você ter ideia, todos os juízes foram substituídos, uma grande parte dos servidores foram substituídos e hoje eu digo com toda tranquilidade para você que o setor nunca viveu um momento tão pacífico e tão tranquilo como o que nós estamos vivendo hoje. É um grande feito para a advocacia, é um grande feito para os credores de precatório, é um grande feito para a cidadania. E se isso foi possível, foi exatamente por conta dessa parceria da OAB com o Judiciário. Um dos exemplos que eu lhe dou é a participação de estagiários remunerados através de convênio com o CIEE para auxiliar esses juízes. Outro é na denúncia. Processo sumiu, o processo foi roubado, tem gente que está fazendo tal coisa, afinal de contas, como é que podem se unir processos de dentro do cartório? E não é um processo, não são dois, muitas vezes eram centenas de volumes. E hoje, você sabe que esses processos foram devolvidos, esses processos reapareceram, os pagamentos foram efetivados. De forma que eu só posso atribuir realmente a essa interlocução que nós temos tido dentro dessa área específica com o Tribunal de Justiça e com os nossos colegas que são grandes lutadores em defesa dos credores precatórios. Eu já vou falar de filas, agora claro, não poderia deixar de elencar o seguinte: Constituição, 1988, aliás, acho que é importante até mencionar a importância da leitura da Constituição. Hoje encontramos, é um absurdo, mas ainda encontramos acadêmicos primeiro ano de universidade, quando você faz a pergunta no primeiro dia de aula quem leu a Constituição, muita gente ainda diz que nunca leu a Constituição Federal. Agora, a Constituição Federal, e aí vem a pergunta, quer dizer, precisamos de uma mudança na Constituição Federal com relação a esse assunto? E aí, emendando essa pergunta, precisamos de uma mudança de concepção, uma mudança de pensamento, uma mudança de expectativa por parte não só daquele que quer receber, mas para aquele que está envolvido nesse processo de recebimento de precatórios?
Leopoldo, eu, com toda a franqueza, lhe diria que é tudo que nós não precisamos. Não mexam no texto que nós já temos, porque esse texto, ele, ao longo dos últimos anos, ele já sofreu uma série de interpretações, tanto do Poder Judiciário local, quanto dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal. E o pior, quem mexe no texto constitucional são os políticos. Os políticos são aqueles que estão representando o povo ou no parlamento, ou então, muitas vezes, no executivo. E o executivo é o devedor de precatório. Portanto, se houver mudança constitucional, vai ser contra o credor. Agora, as mudanças de conceitos sociais são normais, né? Quer dizer, mudar conceitos, quer dizer, a sociedade passa a ver determinada situação como uma situação nova, quer dizer, extremamente aceita. Quer dizer, se antes haviam dificuldades para se receber, quer dizer, no momento que começam a receber, as mudanças, claro, os conceitos mudam, né? Na sua opinião, assim, o caminho dos precatórios, quer dizer, estamos caminhando para quê, na verdade? Essa é a parte mais importante. Eu acho que nós temos hoje aí a faca e o queijo na mão. Nós estamos com as peças todas do tabuleiro em cima da mesa e podemos montar uma alternativa que vai fazer a quitação desses créditos em um curto espaço de tempo. Porque a fila ainda existe. A fila existe e a fila é grande, principalmente em São Paulo. No caso do Estado de São Paulo, os credores do Estado de São Paulo que nos ouvem, que são muito preocupados com essa situação de precatórios, como eu disse, só aqui nós calculamos aí mais de 1 milhão de credores. Essas pessoas, elas estão aguardando há muito tempo e elas têm uma perspectiva, se nós calcularmos o tempo, o quanto se paga em precatório todo ano, qual o tamanho do crédito e quanto que entra de precatório novo. No caso do governo do Estado, nós estamos calculando hoje em 8 anos. A OAB, em razão de uma série de estudos, acredita que a possibilidade do governo do Estado é ampliar este pagamento. O cidadão que está assistindo, ele pensa assim, bom, justiça não faz nada, quer dizer, fica aquela fila, justiça não vai fazer nada para melhorar a minha situação, quer dizer, pensando naquele cadeirante, aquele cidadão que não consegue chegar na fila, aquele que não consegue nem enfrentar a fila, que é aquele que está ali de cadeira de rodas, ou passando por uma situação de acessibilidade, exatamente, de mobilidade reduzida. Esse especificamente, que é o portador de doença grave, esse nós conseguimos fazer com que ele receba antes de todo mundo. Já foram pagos aí de 2010 até hoje cerca de 600 mil credores no Estado de São Paulo portadores de doença grave. Não recebeu o precatório inteiro, mas recebeu uma pequena parte. É uma pequena parte que para muitos desses credores é o suficiente, por exemplo, para dar uma condição de vida mais digna ou até mesmo no tratamento das suas doenças. Até porque é importante mencionar também que se pagar tudo, quer dizer, o Estado quebra. Não quebra, tem condição. Tem condição, óbvio que nós não queremos, acho que não é essa a situação, de que todos os créditos sejam pagos de uma vez só. Mas nós, quando fizemos cálculos, o Estado de São Paulo, por exemplo, ele tem condição de quitar todos os seus precatórios antigos e os novos em 5 anos. Essa é a proposta que nós levamos para o Supremo Tribunal Federal. Nós queremos que todos os precatórios, ninguém mais tenha dívida em precatório daqui a 5 anos, seja os processos antigos, seja os processos novos. O Estado de São Paulo tem condição. Hoje, o maior problema do ponto de vista econômico, financeiro e a relação com a dívida é da capital de São Paulo. A capital de São Paulo, a gente sabe que tem uma situação pior, uma situação mais frágil do ponto de vista do resgate total dessa dívida. Porque os desmandos aqui também foram muito grandes. Os desmandos na capital geraram dezenas de milhares de credores, esses credores com seus créditos muito grandes, e a prefeitura simplesmente não queria pagá-los. Eu quero entrar na situação prática. O cidadão está no hospital, né, quer dizer, vai gerar, né, o filho, de repente um determinado erro médico acaba trazendo ali um prejuízo, quer dizer, aquela criança que nem, eu não vou nem colocar a questão de perder a vida, mas aquela questão da criança que tem vida, mas tem uma vida ali quase que vegetativa, por exemplo, a mãe precisa de cuidados, precisa de uma série de assistências, né, e isso acaba gerando, esse erro médico acaba gerando aí um pagamento por parte de precatórios, né. Como é que fica essa situação? É a mesma situação? Quer dizer, a mãe tem que aguardar e tem que brigar
pelos precatórios, enfim, como é que fica essa situação? Leopoldo, esse exemplo que você deu, para mim, é o que representa a maioria dos casos, né? Nós temos aí um período do chamado processo de conhecimento, que é onde você tem o fato que causou o prejuízo e até a conclusão dessa decisão judicial. Um caso como esse, eu diria para você que seria até possível uma antecipação de tutela e não o prejuízo já assumido, mas aquelas necessidades que elas se dariam daqui para frente, o Estado seja imediatamente condenado a pagar. Isso é possível, mas o problema maior do precatório, ele se dá daquele prejuízo já aferido, aquilo que ele não conseguiu efetivamente receber por uma antecipação de tutela, uma liminar e tal, e gera esse precatório. Essa parte antiga, esse valor aí, é que na Prefeitura de São Paulo nós imaginamos que conseguiríamos fazer o pagamento em torno de 6 ou 7 anos, mas como 6 ou 7 anos, além daquele espera que ele já teve, do que são décadas no caso da Prefeitura de São Paulo, mas o período do processo de conhecimento, essa criança que você falou, se fosse esperar isso para receber, eu estaria com 25 anos, né? Que é o prazo entre o fato, o processo de conhecimento, a fila do precatório e tudo mais. Portanto, não é aceitável que se espere mais do que 5 anos para a conclusão de todas as dívidas. Falta de dinheiro? Não, não falta dinheiro. Nós temos até apresentado para os devedores, seja ele município de São Paulo, seja ele as demais prefeituras, alternativas de financiamento. Uma delas, que eu diria para você que é a principal, é o recurso que está depositado nas contas de Banco do Brasil e Caixa Econômica, os chamados depósitos judiciais não tributáveis. Esses depósitos judiciais não tributários, hoje nós calculamos algo em torno de 40 bilhões de reais parado, engordando os cofres dos bancos, do sistema financeiro. Esse dinheiro, uma pequena parcela desse dinheiro, não é esse dinheiro todo, mas uma pequena parcela desse dinheiro pode financiar municípios que não tenham total condição de quitar a sua dívida num prazo de tempo razoável. É isso que nós apresentamos no Supremo Tribunal Federal, é isso que os ministros do Supremo Tribunal Federal estão hoje estudando, a possibilidade de ser uma alternativa de quitação total dessa dívida. Falando de ministro, como que o senhor vê essa questão do voto do ministro Luiz Fux com relação à ação direta de inconstitucionalidade proposta pela OAB, que inclusive, se eu não me engano, foi procedente, não foi? Foi. Essa foi mais uma grande vitória dessas as quais eu me honro de ter participado. Essa emenda nós chamávamos a emenda do calote. Como eu disse, foi uma emenda constitucional, já era a terceira desde a Constituição de 88, a terceira emenda e a terceira emenda que foi feita para não pagar, né? Nós fizemos um grande movimento popular, movimentamos a mídia, movimentamos a opinião pública e ela passou mesmo assim. Como eu disse anteriormente, quando um governador do peso de um governador de São Paulo, quando um prefeito do peso do prefeito de São Paulo, ele aprova o que ele quiser no Congresso Nacional e rapidamente, principalmente se for para não pagar aquilo que é devido. E a emenda, portanto, era a emenda do calote. Nós ingressamos com uma ação direta de inconstitucionalidade. À época eu fazia parte da Comissão Federal, do Conselho Federal de Precatórios. Ingressamos com essa ação e o Supremo nos deu ganho de causa. Portanto, hoje, eu lhe digo com toda a franqueza, os ministros do Supremo já entenderam muito bem a situação do precatório, eles estão dispostos a resolver o problema dos credores. Olha, muito otimismo, muito conhecimento de causa. Aliás, é importante dizer, né, quando nós entrevistamos alguém, né, que tem o brilho no olhar, né, quer dizer, fala do que gosta, né, fala de precatórios, né, muito boa, efetivas as suas colocações, né, mas nós vamos para um rápido intervalo e o programa já volta falando mais e mais sobre os precatórios. Olá, amigos do programa Questão de Justiça. Eu vim falar um pouco de leilão eletrônico para vocês.
O leilão eletrônico ele existe desde 2008 aqui em São Paulo. São Paulo foi um estado pioneiro na criação desse provimento 1625 de 2009, que trouxe mais agilidade processual, trouxe transparência e trouxe principalmente aquela confiança tanto do advogado quanto daquele que está procurando uma oportunidade em leilão em fazer uma arrematação 100% eletrônica, 100% online. Isso facilitou muito tanto a vida do cartório quanto a vida dos advogados que estão procurando cada vez mais facilitar e chegar a uma conclusão do processo de alienação judicial, que muitas vezes ficava por um longo tempo parado. Às vezes um processo de alienação judicial levava aí meses. E hoje, com o procedimento de leilão eletrônico, esse procedimento todo, desde a nomeação até que seja efetivado o leilão e seja notificado no processo qual foi a decisão final do leilão, se ele foi positivo ou negativo, todo esse procedimento tem durado algo em torno de 60 dias. Então isso tem facilitado muito a vida do advogado, muito a vida do juiz e principalmente do cartorário, que agora tem um apoio de uma empresa. Hoje o leilão, ele não tem só aquela representação de uma pessoa física, do leiloeiro, ele tem a representação de todo um corpo jurídico, de uma empresa que tem o seu setor de marketing, tem o seu setor financeiro e tem o seu setor jurídico. Esse é um dos diferenciais da empresa Lute Leilões. E se você tiver a oportunidade de ter um processo em que quer nos nomear, por favor, agende uma visita com a gente ou acesse o nosso site para ter maiores informações, www.lute.com.br. Você pode assistir a TV aberta pelos canais 9 da NET e 186 da Vivo TV. Saiba mais em www.tvaberta.tv.br. TV Aberta São Paulo, a emissora comunitária da maior cidade do Brasil. Há 15 anos, a Casa Hope amplia a esperança de crianças e adolescentes com câncer e transplantados. Esperança de construir uma família. Esperança de ter a vida que todo mundo merece. Esperança de fazer parte do mercado de trabalho. Para que essa esperança cresça ainda mais, contamos com a sua ajuda. Ajude-nos a construir um novo núcleo de atendimento exclusivo para os adolescentes da Casa Hope. Ampliar a esperança desses jovens está em suas mãos. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Voltamos com o programa Questão de Justiça hoje tratando sobre a questão dos precatórios. Eu não sei se você já pensou nisso. Aliás, é importante dizer que estamos num momento eleitoral. E é importante dizer que muitos candidatos sequer mencionam essa questão dos precatórios. Quiçá, algum candidato que não conheça nem como funciona, a questão dos precatórios hoje no país. Porque me parece que agora, para se eleger alguém, ou será que ele tem que ser engraçado? Será que ele tem que, de repente, fazer ali uma dança, uma postura diferenciada para chamar atenção, Agora, nós falamos aqui, isso não é nenhuma opinião, mas é simplesmente uma questão do dia a dia, que é a questão dos precatórios. E, falando em eleição, quer dizer, ninguém fala sobre precatórios durante o período eleitoral, porque não é interessante? Olha, você sabe que realmente esse é um tema que não é muito espinhoso para os candidatos, porque significa no comprometimento de receita. E ninguém gosta de fazer comprometimento de receita para pagar dívida. Aliás, os candidatos, eles sempre dizem o seguinte: olha, na minha gestão não teve atraso precatório, atraso da gestão anterior. Mas não é a gestão daquele candidato. O que importa, a dívida não é do governante, a dívida é do governo, a dívida é do Estado, a dívida é dos municípios. Eu participamos de uma audiência pública no Tribunal de Justiça com uma série de prefeitos, dezenas lá de prefeitos, e eles diziam o seguinte: mas nós não temos nada com isso daqui foi do meu antecessor, eu preciso fazer obra e não tenho dinheiro para pagar a desapropriação. Mas o que é isso? A dívida não é do antecessor, a dívida é do devedor, a dívida é do município, a dívida é do Estado. E os candidatos realmente eles fogem desse tipo de tema. Mas nós chamamos, sabe? Nós buscamos esses candidatos e colocamos a eles essa situação. Porque, querendo ou não, é o maior problema financeiro tanto do Estado de São Paulo quanto dos municípios. E eles têm que dar uma resposta, eles têm que dizer efetivamente aquilo que eles querem.
Hoje existe um comprometimento de receita já garantida no Estado para o pagamento precatório. E é esse o número que o governo do Estado paga. Ele não paga nem mais, ele não paga nem menos. É um fundo de precatório. É um fundo de precatório. Ele chega lá e destina, como tem uma verba carimbada para a educação, como tem uma verba carimbada para a saúde. Para o fundo partidário também. Para o fundo partidário também. Eles chegam lá e, pumba, mandam o dinheiro do precatório dentro daquela receita. Mas é menor do que aquilo que precisa. Portanto, os candidatos, eles precisam abordar no horário eleitoral gratuito exatamente essa situação. Olha, senhor credor, senhora aposentada, pensionista que ganhou na justiça uma ação contra o governo do Estado de São Paulo, eu vou pagar os precatórios para vocês dessa forma, pumba. São milhões de pessoas que têm esse crédito para receber. Agora, mas nós chamamos, sabe? Nós buscamos esses candidatos, muitas vezes eles fogem, muitas vezes eles não querem abordar esse tema. Mas de vez em quando nós temos segurança pública, é mais fácil de falar de polícia, de aparelhamento de polícias que na verdade não ocorre como... Eu diria que falar de segurança pública hoje em dia não é fácil também não, porque é fácil, a situação está dramática. Não, mas o mais fácil agora para o candidato é dizer o seguinte, né? Vou melhorar a segurança pública, né? Vou... aliás, parece que todos eles estão com uma varinha mágica ali, né? Melhorar a segurança pública... pagando para o policial o pior salário do Brasil? Como que você consegue fazer uma melhora nesse sentido se você não fizer uma renovação dos valores dos salariais da polícia? Aliás, a Polícia Militar que o diga, né? A Polícia Militar que precisa sempre de apoio nos trabalhos ostensivos. Claro que aqui não é nenhuma crítica ao governo, não é nada disso. Eu acho que as autoridades vêm desempenhando um papel importante. Agora, na hora de tratar os assuntos que são nevrálgicos, é muito mais fácil fugir, né, desses assuntos em época de campanha, porque também não é todo mundo que sabe o quanto dói no bolso ali para receber o precatório, não é isso? Eu dizia, Leopoldo, em algumas questões que nós tivemos, uma delas, inclusive, junto ao Ministério Público, onde nós denunciamos prefeitos de São Paulo que não cumpriam o orçamento, que o dinheiro estava lá. É só pegar o balanço, pega o balanço do Estado, pega o balanço da Prefeitura, que está lá, aí tem XYZ, tantos bilhões de reais aplicados no sistema financeiro. Como é que não tem dinheiro? Uma vez eu ouvi de uma pessoa que estava defendendo o município de São Paulo, que disse, você está pegando o balanço do ponto de vista estático, mas ele tem que ser entendido de forma ampla. Espera um pouquinho, mês a mês, tem dinheiro aplicado do mercado financeiro e sempre mais. Ao longo dos anos, os valores saíram de algumas centenas de milhões e hoje, se nós nos deparamos no orçamento da Prefeitura de São Paulo, por exemplo, de 9 bilhões de reais no sistema financeiro. Sabe quando você fala Como é que não tem dinheiro? Sabe quando você fala de índices, assim, aborda de uma forma equacionada, claro, com conhecimento. E aborda os índices, eu lembrei do período eleitoral, porque alguns candidatos, quando são sabatinados ali, falam em índices e mais índices, né? Quer dizer, e não se chega a uma conclusão efetiva, uma abordagem efetiva. Os índices acabam sendo a forma de se esquivar, quer dizer, melhoram os índices, mas não chegamos a uma conclusão efetiva ali para o bolso do cidadão. Até porque os índices, muitas vezes, eles são manipulados pelos próprios institutos oficiais. Você falou tudo. Mas eu diria o seguinte para o cidadão que nos ouve, que é hoje credor de precatório. Vote no candidato a governador que tenha compromisso com a advocacia. Vote no candidato a governador que conheça esses problemas e que esteja disposto a solucioná-los. E no candidato a presidente também, e no candidato a deputado, enfim. Sim, sem dúvida nenhuma. É que no caso, eu acabei abordando... É importante falar é importante falar de advocacia, porque o cliente do advogado é o cidadão. Ele é o maior cliente, né? E acaba sendo o Brasil. O Brasil é o cliente do cidadão, do advogado. Exatamente. Mas... E você sabe, fazendo um comparativo, Leopoldo, nós estamos falando aqui em números e tal, e no começo do programa, passando aqui a questão dos dados, das informações, falou assim, não, a União, Leopoldo, você sabe que ela não deve precatório? Parece incrível, a União não deve. A União paga por ano cerca de 15 bilhões em precatórios. Este exercício de 2014, ela vai pagar
25 bi. A comissão entende como viável a chamada federalização dos precatórios? Do ponto de vista formal, sim. Não sei se a minha pergunta se coaduna com a pergunta, perfeito. Com o seu questionamento. Sem dúvida, está perfeito. A federalização, nós chamamos de federalização aí da dívida de precatório, é você ter por parte da União um aval para o pagamento desses credores hoje, mas com créditos ou com títulos a serem resgatados no longo prazo. A União... assumindo as dívidas do Estado, pronto. Não chega a ser, não isso, não assumindo, mas ela dizendo para o credor do título o seguinte, se o Estado não pagar, eu pago um dia. E aí escalonar um pagamento dessa dívida do Estado, não para 5 anos, como nós entendemos que é plausível e que é o justo de recebimento, mas para algo em torno de 30, 40 anos. Porque nós, querendo ou não, um dia nós vamos passar dessa para outra. Nós não vamos mais viver eternamente. Mas os estados não. Os estados, eles permanecem por 30, 40, 50, 100 anos. Portanto, é possível que seja feita esse tipo de colocação, esse tipo de possibilidade. Na verdade, eu acessei aqui um artigo importante, está no site do Conselho Federal, em que aquele representante, ele falava, é um artigo do presidente da Comissão de Defesa dos Credores Públicos do Conselho Federal da OAB, um artigo recente, e que ele falava sobre novos desafios da questão dos precatórios, e dentre essas abordagens, dentre as colocações, ele abordou a questão da revisão da dívida dos estados e a criação de fontes alternativas de receita. Qual que é a sua opinião sobre essa questão de fontes alternativas de receita extra orçamentária? Sem dúvida. Em alguns casos isso é importante, isso vai ser necessário. Como nós estamos abordando, a União não necessitará desse tipo de auxílio, porque ela não tem dívida. O governo do Estado de São Paulo, ele tem condição de pagar toda a sua dívida num curto espaço de tempo, sem necessitar deste auxílio extra. Mas cidades como Santo André, como Guarujá e como município de São Paulo, para fazer a quitação de toda essa sua dívida em 5 anos vai precisar de um auxílio, sim. Nós abordamos como fonte alternativa, por exemplo, os depósitos judiciais, e eu diria outra, a possibilidade de compensação do precatório com uma dívida tributária. Pode ser ela já ter sido escrita na dívida ativa ou não. É o que nós temos de mais natural no equacionamento da dívida. Eu sou seu credor, você é meu credor numa outra dívida, nós fazemos essa compensação. Essa compensação da dívida ativa também é um outro mecanismo extremamente importante. O poder público, as prefeituras, o Estado, ele não consegue fazer a cobrança das suas execuções, as pessoas já não têm mais condição de pagar, mas ao mesmo tempo ele tem uma dívida com o cidadão. Esse encontro de contas também é uma alternativa de fonte extra de receita. Tenho visto que o IASP e outras instituições, quer dizer, outros organismos também vêm trabalhando com essas questões de precatórios e falam muito sobre essa questão do precatório eletrônico, que também é uma iniciativa, eu acredito que importante, vemos a chamada sociedade da informação, a informação ali num clique. Como é que fica essa questão do precatório eletrônico? Quer dizer, é uma realidade que já existe na Justiça Federal, parece que o Tribunal Superior do Trabalho também se utiliza, mas assim, é algo viável, vem sendo utilizado de forma eficaz? Veja só, eu acho que isso tem que estar entendido dentro de um contexto. Nós temos um diferencial muito grande aqui no estado de São Paulo, que é o volume de processos. Nós temos um volume, tanto do ponto de vista de processos de conhecimento, quanto do processo de execução e até de precatórios, enorme. Se você somar todos os outros tribunais do Brasil, você não vai ter o mesmo volume que nós vamos ter em São Paulo. Portanto, nós não podemos aplicar uma regra que é feita num tribunal pequeno, com poucas causas, e querer ajustá-la para São Paulo. A saia vai ficar curta, a perna vai ficar aparecendo demais. Então, aqui nós precisamos ter um modelo próprio, nós precisamos ter um caminho próprio.
no nosso entender, o caminho próprio passa necessariamente pelo próprio processo eletrônico desde o processo de execução. Ou seja, acabou o processo de conhecimento, você pega aquele volume, tira a cópia das principais peças, faz os cadastramentos que precisa e na hora que a pessoa vai dizer para o governo, olha, eu tenho 10 para receber, e o governo vai receber aquela citação e dizer o seguinte, olha, não é 10, é 8, a hora que fez aquele contraditório da execução já tem que ser eletrônico. Ali a coisa já está eletrônica. Por quê? Vai facilitar no julgamento do juiz de primeira instância. Quando houver recurso de apelação, por exemplo, ou algum agravo para o Tribunal de Justiça ou para os tribunais superiores, aquilo já vai de forma eletrônica e o precatório acontece naturalmente eletrônico. Então é isso que nós esperamos. Nós queremos não só que haja o precatório eletrônico, mas mais, nós vamos além. Nós queremos que o processo de execução já seja um processo eletrônico. Interessante, acho que totalmente atual. Aliás, eu sou afeto trabalho. A sua comissão vem trabalhando bastante, tem visto que a sua comissão está representando bem a nossa instituição, telespectador entender, né, nós que participamos junto à Ordem dos Advogados do Brasil, mas me parece que agora, nos próximos dias, teremos se não bastasse a reunião não, o encontro, né, para a inauguração na nova Casa da Advocacia. Segunda-feira, estaremos lá. Uma segunda-feira próxima, mas também a sua comissão estará representando a nossa ordem no Conselho Federal, na primeira reunião de precatórios, para modificar o que será tratado e o posicionamento da ordem dentro dessa diretriz. Então, essa é o primeiro encontro de presidentes de precatório, que foi feito pelo Conselho Federal, com essa atual gestão. É um encontro que tem duas pautas principalmente. Uma delas é uma modificação de uma resolução do CNJ, uma resolução de um departamento, de um órgão do CNJ chamado FONAPREC, é um comitê gestor de precatórios. Eu aqui faço parte do Comitê Gestor Estadual de Precatórios. Então, todas as discussões dos tribunais, nós sentamos numa mesa de reunião, uma vez por mês, uma vez a cada 45 dias, e discutimos questões importantes. Lá no CNJ tem um paralelo, tem uma outra para ser discutida. E todo o Brasil ele acaba seguindo uma cartilha do CNJ, que é essa chamada Resolução 115. São parâmetros principais ou indicativos para os tribunais que eles devam seguir. E o CNJ quer fazer agora essa modificação dessa cartilha, dessa resolução. Opinião da OAB. Ele quer mudar uma série de coisas. Então, o que acontece, Leopoldo? Quando o Conselho Federal foi chamado para falar sobre essa cartilha, sobre essa resolução já estava pronta. Nós temos um representante, um exímio representante da advocacia dentro desse Fórum Nacional e ele tinha sido excluído desse processo. Isso ensejou, inclusive, uma nota de repúdio do Conselho Federal contra o CNJ. Nós, no começo do nosso programa, nós estávamos discutindo aqui exatamente isso. Não é possível você fazer a boa administração da justiça sem a presença da advocacia. Como que o CNJ está reorganizando uma cartilha extremamente importante, uma norma extremamente importante para os tribunais, para tratar de toda a estruturação do pagamento dos precatórios sem a presença da OAB. Então já partimos do princípio que esse documento não pode ser simplesmente emendado ou consertado, porque ab início ele foi feito sem os moldes e sem as nossas orientações. Depois você começa a ler, a destrinchar um documento, que são quase aí 100 artigos, 97 artigos, e começa a perceber que muitos desses artigos acabam não incorporando conquistas extremamente importantes do próprio Conselho Federal da Ordem, conquistas recentes. Eu acredito que vocês já possam ter abordado ou discutido isso aqui, que é o levantamento direto pelo credor sem a presença do advogado na Justiça Federal, tanto da questão do RPV, da requisição de pequeno valor, quanto do precatório.
o advogado, se o advogado pode peticionar, fazer inicial contestação dos recursos, por mais lógica ainda, por mais justiça, ele tem o direito naquela procuração que foi otorgada dentro do processo, a poder ir no banco, levantar o dinheiro e entregar para o seu cliente. E isso foi pauta do Conselho Federal, com a ilustre representação aqui do nosso conselheiro Márcio Caiati, de um trabalho brilhante, e o Conselho da Justiça Federal falou, não, realmente vocês têm razão, advocacia, vocês não podem ter isso. E, de repente, a gente identifica dentro desse documento do FONAPREC que isso foi afastado. Outra questão importantíssima é a presença da advocacia, mais uma vez, dentro desse Fórum Nacional de Gestores de Precatório, esse Comitê Gestor de Precatório. Esse documento atual, ele está excluindo a advocacia desse fórum. E esse fórum foi mais uma outra conquista extremamente importante da gestão anterior do Conselho Federal, ainda sob a presidência do presidente, a gestão do presidente Ophir, onde nós tínhamos ali uma presença de uma conselheira, uma diretora, na época, conselheira federal da OAB, a doutora Talulato Kobayashi, apresentando ao CNJ, a ministra Eliana Calmon, a necessidade da advocacia estar dentro daquele setor. E, de repente, a gente vê que esse documento do FONAPREC, mais uma vez, exclui a advocacia. São as lideranças brigando pela participação do advogado nas decisões importantes para a sociedade, né? Exatamente. E aí o que acontece? Nós não podemos admitir que um documento como este, um outro fator extremamente importante e interessante é assim, estava colocando a vocês que cerca de 50% da dívida em precatório nacional está aqui, é São Paulo capital, São Paulo estado e os outros municípios. Pois bem, esse FONAPREC tem lá a relação dos seus participantes, dos seus componentes. Eu lhes pergunto, tem dirigente de São Paulo nesse fórum ou não? Não. Você tem juiz do Distrito Federal, você tem juiz da Justiça do Trabalho da Paraíba, você tem juiz de Mato Grosso, mas tem alguém do Tribunal de Justiça lá nos representando no FONAPREC? Não tem. Então, como que esses juízes que não estão acostumados, que vivenciam uma realidade completamente diferente da realidade de São Paulo, vão querer dizer para o Estado de São Paulo, o Estado de São Paulo está aqui, ó, a regra é essa a partir de agora, aplica aí. Eles não conhecem o nosso problema, eles não vivenciam o nosso problema. Portanto, a comissão fez uma reunião extremamente quente recentemente, na semana passada, os debates foram muito acalorados e nós vamos apresentar as nossas sugestões ao FONAPREC, vamos apresentar as nossas sugestões ao CNJ, mas dentro delas nós queremos o seguinte, que neste momento seja levado ao atual presidente do CNJ, que acabou de tomar posse, uma posse essa semana, este documento que foi elaborado pelo FONAPREC e para que ele diga, não, está justo, não está correto, vamos analisar, vamos dar continuidade ou não. Me parece que do ponto de vista de oportunidade, não é o momento adequado para essa mudança. Até porque nós estamos aguardando do Supremo Tribunal Federal, está na mão do ministro Toffoli, o voto final da modulação dos efeitos da emenda 62. Tudo para ser aprovado. Tudo para ser aprovado, ou seja, a partir do momento que o Dr. Toffoli devolver o processo, votar aquilo, essa resolução que está em tramitação, em regime de urgência urgentíssima, vai ser posta de lado, porque ela vai perder a validade. Quero aproveitar esses 5 minutos, os 4 minutos que faltam, aliás, né, pedindo aqui, quebrando o protocolo aqui da nossa pauta, né, mas eu acredito que é com todo o apoio da direção do programa, mas para ele fazer a seguinte pergunta, né, porque o entrevistado demonstra, o doutor demonstra que conhece, né, o que está acontecendo com a nossa advocacia, acompanha os trabalhos, quer dizer, está por dentro dos pedidos, das postulações que a nossa instituição faz em prol dos profissionais do direito, para falar um pouco sobre a realidade da advocacia, né? Se estamos no caminho certo, né? Se estamos progredindo nessa questão. É claro que perguntar para um conselheiro, né, se estamos progredindo, né, é algo que, né, quer dizer, claro, né, que o conselheiro diria que estamos progredindo, mas na questão de como advogado mesmo, né, porque eu acho que temos que ser sinceros quando
porque antes de qualquer cargo, antes de qualquer participação, sempre somos advogados. Antes de ser presidente de comissão, é advogado. Né? Quer dizer, é advogado ali, né, no balcão, atuando. Quer dizer, sua opinião sobre a advocacia na atualidade, se estamos no caminho certo. Caro Leopoldo, eu vou lhe dar a resposta com o testemunho da minha vida. Eu tenho 23 anos de profissão, me formei há 23 anos atrás, montei meu escritório de advocacia, até ao lado aqui do antigo estúdio deste programa, e lá... Aliás, eu lembro do seu trabalho quando ainda o estúdio funcionava na UTV, aliás, o programa que tem toda uma trajetória, ainda funcionou na UTV, Rede Brasil, enfim, né, Rede Record, enfim, uma série de emissoras. Né, exatamente. E nesse período, a minha advocacia, ela foi concentrada na advocacia contenciosa, né? Aqui no estado de São Paulo, estadual e tal. Eu diria que esse é o perfil, quem milita, né, na advocacia contenciosa do estado de São Paulo sabe as dificuldades né, que enfrenta diariamente. Mas eu diria com toda a tranquilidade para você que eu fui muito feliz na profissão que eu escolhi. Eu fui muito gratificado por tudo aquilo que nós conquistamos. Estamos no caminho certo? E, portanto, eu acredito que a advocacia bandeirante está no caminho certo. Eu não hesitaria em fazer novamente um curso de Direito, se fosse o caso, e começar minha vida novamente nos tribunais de justiça. Um recado para quem está começando? É dizer que deve acreditar naquilo que faz. Não se pode simplesmente trabalhar imaginando a sua remuneração, tem que ter algo mais na sua profissão. Você tem que ter vontade, você tem que ter estímulo, você tem que ter uma série de situações que o propicia a enfrentar essas dificuldades, porque você a encontrará, seja na advocacia ou em outra profissão. Doutor Marcelo, agradeço a sua participação, gostaria de deixar aqui o convite para que viesse outras vezes até o programa para informar o cidadão, mais do que o debate, mais do que a apresentação, mas a discussão e o meio de se construir novas ideias, a construção de novas realidades, quer dizer, levar a comunicação na sociedade da informação para quem está em casa. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Doutor Leopoldo, muito obrigado. Eu quero mais uma vez agradecer aqui a família Sirione, quero agradecer ao Questão de Justiça, vocês contribuindo muito com a informação do advogado, a informação da cidadania. Muito obrigado. E eu queria também deixar aqui um brinde da Lute Leilões com uso de tecnologia. Muito obrigado. Tá? Pela sua participação, por ter cedido, por ter participado e graças aos seus conhecimentos, que nós estamos hoje aqui fazendo mais um programa, quer dizer, mais um momento importante para a nossa advocacia e para a nossa cidadania. Muito obrigado. Muito obrigado. E o programa Questão de Justiça vai ficando por aqui e voltamos na próxima semana falando sobre assuntos de importância para o cidadão, para o profissional do direito, para você telespectador. Contamos com a sua audiência e até a próxima semana.